envelheciam, neste caso não, e portanto nesse aspecto há que primeiro analisar o que há, depois tentar, obviamente, melhorar ou aumentar a parte das receitas próprias e neste mapa, neste estudo que vamos fazer, vai-se, obviamente, definir o que é que, quais são as necessidades, quais são o tipo de progressão, o tipo de trazer novas pessoas para, de alguma forma, também ultrapassar a questão do envelhecimento. Portanto, isto é tudo uma questão que eu vou olhar para o que tenho, vou ver o que consigo mais, mas vou planear tudo isto para perceber, ok, daqui a X tempo, se esta pessoa eu preciso de ter substitutos, daqui a tanto tempo as pessoas estão para ir vão precisar de subir o escalão e, portanto, há que também rever como é que isso vai ser feito. Eu penso que o estudial será uma questão muito importante. Quanto às mobilidades, eu não entendo muito bem aquilo que me estás a querer perguntar. Mobilidades internas. Mobilidades internas, como de sair do ZEC para... Como planeio, por exemplo, em áreas mais dedicadas aos processos de mobilidade internas entre carreiras e funções. Mobilidade entre carreiras. Ou seja, ok, eu pensava que era mobilidade em termos de poder sair para outros sítios. Não. Ok. Pronto, isto vai tudo depender, esse estudo vai ter que ser feito. Portanto, eu digo isso nas minhas bases, a ideia de fazer os tais planos com prioridades, e esses planos têm a ver com contratação e promoção. Portanto, nesse aspecto, tudo isto vai ser estudado para definir o que é que se quer fazer. Claro que, quanto ao bem-estar das pessoas, que isso é uma coisa importante, vai haver monitorização sobre o bem-estar da instituição, como é que as coisas, estas monitorizações, estes inquéritos vão ser comuns para nós termos. Vai haver canais específicos que as pessoas podem pôr os seus problemas para tentar ser mais fácil ajudar nessa situação, mas lá está, tudo isto tem que haver um planeamento e esse planeamento vai ser sempre baseado porque progressões de mobilidade intercarreiras e formação custa dinheiro e, portanto, é preciso perceber os recursos humanos em termos de trazer. Está nesse planeamento, ou seja, o planeamento há que ter em conta o que é que eu tenho em termos de recursos humanos, onde é que eles estão em termos de carreira e quais os que nós precisamos novos, sabendo que alguns destes vão sair passado X tempo. Portanto, todo este plano tem que ser feito. Portanto, há que definir para as pessoas perceberem que, pronto, quando chegar à altura, já está. Eu digo, a certa altura, nas minhas bases programáticas, que a ideia é, mal sai a pessoa, já temos, obviamente, a outra para entrar. Portanto, esse trabalho precisa de ter sido feito. E, pronto, o que eu digo é, parabéns, fez a questão que eu demorei mais tempo a responder. Obrigado. Jorge, obrigado. Ricardo, obrigado pela questão. Já que não devo referir no meu nosso primários, que é uma questão central da pessoa, a transformação da pessoa, que essa pessoa seja o aluno, a pessoa ou os não docentes. E, com base nessa premissa, foi logo a primeira fala de fazer aquilo que penso, tenho exemplo disso, em concreto, da última vez que eu fiz a coisa que fiz, foi apoiar em tudo que fosse possível, não ser docentes, e este museu novamente são estudantes do qual não altura tínhamos excelentes relações, espero colocar aqui para seja bem, para dentro do que é uma coisa, uma premissa básica também, a formação. A formação, não é para os docentes, nem para os não docentes, é para a escola. E nós temos melhores funcionários. Em aliás, estaria, por exemplo,
saibam, amanhã saem e não saibam, tem que se preparar. Portanto, essa é a perspectiva geral. Então, mais em pormenor, esta formação não é só necessariamente que também foi apoiado. Eu tenho o prazer, ainda hoje vou a muitos sítios, dentro do ISEC, e depois, olha, estou a ser presidente, consegui fazer não sei o quê, e já subiu. Não vou dizer, a Grécia tentar isso, não tem isso. Eu vou ver. E ele diz que não, eu atribuí. Muito bem. E não trabalhei comigo. Não só no ensino superior, digamos, pegar os superiores que foi o caso do mundo. Mas porque uma pessoa, obviamente, está errado no tempo dele, digamos assim, não é obrigatório tirar o décimo estudante, por exemplo, em termos de tempo. Por que não podemos dar informação agora para tirar o décimo estudante, há várias maneiras de fazer, para produzir a carreira, se necessário, por exemplo, isso é um aspecto lá está, não é só os ICs ou não ser estado a ser formado, agora só está a ganhar com a formação. Depois, melhor escola, melhores serviços, tudo melhor. Okay? Outra questão que mudar em termos de regras. Eu sei que há legislações legais que existe, ou pelo menos a teoria, está no meu programa, mas por que não? Porque não, se for possível, realmente é certo, não fazer. Acho que temos muito bons profissionais aqui, neste caso, fez uma mão de também, mas os processos já mas, digamos, um miminho, assim, deixa-me dar a questão. Ou seja, nós não podemos dar ordenados, aumentar o ordenado muito bem nós, né? Mas por que não dar certos livros? Por exemplo, eu digo também no meu programa, porque que a pessoa não pode estar neste serviço e se calhar prefere estar naquele serviço, porque eu tenho que estar lá para aquele serviço. Tem isso mais à vontade, tem isso mais no seu ambiente natural. Está a sentir que está a fazer aquilo que gosta e para o qual, no fundo, o trabalhador é certo. Possível assim. Portanto, não é só a formação ou a qualificação, é também a pessoa se sentir feliz em o que está a fazer. Se está num determinado serviço, a fazer a coisa que não gosta, não faz, não é muito bem. Isso às vezes não posso não gostar de dinheiro, é ótimo. Sei que eu fiz muito este trabalho, eu estou a dizer, pensando no mar do corredor, do trabalho do quando ele deu o dia de anos, ou seja, férias todas. Eu não estou a ter essa questão, mas que foi muito importante as pessoas. Provavelmente nós temos sempre mais facilidade desse ponto de vista. Não é sincero. Por exemplo, coisa desse género. Eu acho que tem muito valor. E a unidade da carreira, também, caso seja possível. Depois também, sei lá, equipamentos de proteção individual, por exemplo, equipamentos de modo geral. Não podemos ter os nossos jardineiros, em todas as profissionais, a trabalhar em serviços de condições de segurança, as capacetas, as ruas, e assim. É um período de criança, é assim, exagera um bocadinho, e ela tem as condições. Tem que ter. Tem disse outro situações. Ou seja, resumindo, acabando, não temos muito valorizado da pessoa. Neste caso, as pessoas consideradas não profissionais. Formação, verdade, professores da carreira, etc. Acho que é importante. Porque também, podemos correr isto, não fizermos isso, perdemos os bons funcionários. Se ele se sente bem cá, há condições, e alguém ao lado, voltar às condições, se houver alguma solução, como será ele se não for? Não necessariamente estar a fazer com que eles sintam porque são importantes para o exército, para a escola, para a instituição. É uma coisa fundamental, sabe? Eu tenho a expressão formiguinha, já percebi nada aqui funcionaria sem os três corpos. Estudantes, professores e não vocês. Eu não conseguiria dar uma aula amanhã, pelo menos não estava tão bem como hoje, se não tivesse a retaguarda do apoio dos nossos estudantes. Ok?
Isso é fundamental. Temos que fazer isso. Obrigado. 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 Obrigado pela tua pergunta. Obviamente que, neste caso problemáticas, isto é um fator essencial de projetar o Execpop. Costumo dizer que os trabalhadores não docentes têm todo o direito de progredir na carreira, tal qual como os professores o fizeram sempre. Mas para isso é que propõe um plano em que terá que ser feito o levantamento, ajustar exatamente os trabalhadores às funções para as quais são melhor preparados para fazer e não esquecer que muitos deles entraram para um lugar, ganharam muito para a função pública, contudo estão já munidos de formação superior para desempenhar outras funções. Temos que saber aproveitar isso e temos que olhar a máquina para permitir a progressão da carreira. Obviamente que há restrições legislativas, há restrições ao nível do Politécnico de Coimbra, mas temos que, com arte e engenho, saber passar por cima disso. As pessoas têm de se sentir acomodadas, têm de se sentir acarinhadas e têm de se sentir bem na nossa instituição. Relativamente à formulação contínua, acho que temos que ajustar não só às necessidades do serviço de formação, mas também à vontade do próprio trabalhador. O próprio trabalhador pode querer ter uma formação noutra área porque pretende colaborar mais noutras tarefas. E isso não pode ser limitado. Eu lembro-me aqui, talvez pudéssemos fazer como a Universidade de Coimbra, que estimulou os seus técnicos laboratórios com mestrado e tirado doutoramento. E não há alguns já terminaram. Porquê? Se queremos fazer também investigação, obviamente ter um técnico laboratório com doutoramento, ele está dentro do rolo necessário para poder ajudar e ser uma alavanca fundamental. A mesma coisa para os mestrados. Acho que devíamos incentivar quem tiver disponibilidade para isso, alguns dos nossos funcionários a fazer mestrado, a terminar mestrado. E para isso temos que os ajudar. Temos que acomodar horários, temos que permitir que eles façam as suas tarefas dignamente, mas com todo o suporte da instituição, porque no final nós é que ganhamos. E basicamente será isto. Acho que os funcionários, os trabalhadores não docentes são uma parte essencial desta casa. É um dos versos do triângulo sobre o qual assenta o futuro do exame. Obrigado. Obrigado. Ricardo, temos mais algum conselho escrito? Professor, que é o último conselho. Tendo em conta o orientador, desde já peço desculpa aos membros não conselheiros cujas perguntas não couberam dentro do tempo definido. Vamos dar a palavra à professora Raquel e a seguir encerraremos a sessão. Aceitam-se reclamações dos pedidos. Boa tarde a todos. Tal como toda a gente já definiu totalmente, parabenizamos pela disponibilidade e desejamos a melhor sorte, totalmente. Todos os candidatos apresentaram bases ou programas programáticos com algumas ginásticas, mas todas distintas, diferentes, cada uma com características diferentes, e bem porque é muito direta, penso que a resposta será direta também. Basicamente, aquilo que quero perguntar é, caso sejam eleitos, tendo em conta as vossas bases programáticas, ações que indicam, qual é a primeira iniciativa que, enquanto presidentes, vão fazer? Agora começa ao contrário. De lá para cá. Sou eu o primeiro. A primeira coisa que, se for eleito, vou requalificar o laboratório para podermos buscar mais dinheiro através dos projetos financiados, tal bem cá como o resto que se falou a seguir, promover as pessoas e assim por diante. Obrigado, Jorge. Obrigado pela questão.
variavelmente maiores em particular, e já este relativo, começou agora, já em setembro, termos épocas extraordinárias de exames. Aquilo que é imediato e sem custos. Tem um grande retorno. É a necessidade, a situação de termos que formar mais e mais um aluno. Já é bom. Já não vai ser mais. E, eventualmente, se possível, talvez já tenhamos problemas, também, eventualmente, as formas para as formas. Isto é presidente público. Obrigado. Nuno. A minha primeira ação vai ser começar a preparar toda a recolha de dados, para poder depois decidir mais tarde, para poder dizer, ok, vou fazer isto, vou fazer aquilo. Portanto, eu tenho que, de alguma forma, dar início à criação dos planos da planificação e dar início ao estudo e avaliação das licenciaturas, mestrados, etc., da oferta formativa. Portanto, eu, na verdade, o que vou fazer é a recolha de dados para decidir melhor. Obrigado. Obrigado a todos por terem cá estado. Obrigado a todos por terem cá estado. Tendo em conta que é o presidente do ISEC, Boa tarde a todos. Eu agradeço a atenção. Quero, obviamente, cumprimentar em primeiro lugar os candidatos e desejar felicidades nesta fase da vossa vida. Cumprimento todos os membros do Conselho de Escola, todos os colegas, todos os professores, funcionários, alunos que aqui estão presentes. Só queria deixar, e não tem a ver com o meu trabalho, tem a ver com o trabalho do ISEC. Eu ouvi aqui, nós temos que atingir o nível das outras escolas. Eu acho que essa afirmação não está correta, porque o ISEC, nos últimos 8 anos, nos últimos 4 anos, e foi aqui dito, foi a escola que mais se destacou a nível da investigação e ao nível da internacionalização. Eu recordo que o Instituto Politécnico de Coimbra tinha apenas um centro de investigação chamado CERNAS. Se calhar a maior parte não se lembra em que ano é que esse centro foi criado. Foi criado no ano 2000. 24 anos depois, o Instituto Superior de Engenharia de Coimbra criou o Centro de Investigação de Gestão de Ativos Físicos e Engenharia de Sistemas, através da nossa área de Engenharia Geoindustrial. Portanto, não posso aceitar que se diga que o ISEC tem de chegar ao nível das outras escolas, porque nós, infelizmente, hoje temos uma escola do Politécnico que não teve dinheiro para pagar aos professores para iniciar as aulas agora neste ano letivo. E nós, posso-vos dizer que nos últimos 3 anos emprestámos dinheiro a 2 escolas do Politécnico para elas poderem sobreviver. Era isto que eu queria dizer, porque não vale tudo para nós atingirmos os nossos objetivos, a verdade acima de tudo, e até em defesa da minha honra, não podia deixar passar essas afirmações, porque não são verdadeiras. Obrigado. Obrigado. Como é sabido, sexta-feira é feita a votação, numa reunião em conselho. Obrigado a todos mais uma vez.